Muito boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Diocesana Fé, Política e Cidadania. Com alegria, acolho cada um de vocês, cada uma de vocês, e que bom ter a sua presença, a sua companhia na noite de hoje. Quero dizer a você que a fé verdadeira, ela não fica apenas dentro dos templos e nos momentos de oração. A fé verdadeira, ela nos chama a cuidar das pessoas, a defender a justiça e a buscar o bem de todos, especialmente de quem mais precisa, como nos ensinou Jesus no Evangelho. E é por isso que, na nossa aula de hoje, nós temos a alegria de recebermos Dom Walter Jorge Pinto, nosso bispo diocesano. Dom Walter nasceu na cidade de Ubá, Minas Gerais, é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-graduação na área de microbiologia e mestrado em fitotecnia, na área de controle biológico. Cursou filosofia e teologia no Seminário São José, da Arquidiocese de Mariana, e fez a convalidação do curso de teologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Foi ordenado presbítero em 2002 por Dom Luciano Mendes de Almeida e atuou em diversas paróquias da Arquidiocese de Mariana, onde também exerceu várias funções diocesanas. Tendo sido ordenado bispo em março de 2019, exerceu o episcopado na Diocese de União da Vitória, no Paraná, tendo sido bispo referencial para os presbíteros no Regional Leste 2 da CNBB. É o bispo da Diocese da Campanha desde janeiro de 2026. Uma alegria receber Dom Walter Jorge Pinto hoje, nos prestigiando com a sua aula. E antes de passar a palavra ao senhor, Dom Walter Jorge, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Iniciemos este quinto encontro de formação e partilha da nossa Escola de Fé e Política da Diocese da Campanha, colocando-nos na presença de Deus. Que o Espírito Santo ilumine a nossa inteligência e fortaleça o nosso coração, para que este momento renove o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Clamemos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Vamos ouvir a leitura bíblica, Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. E que a palavra encontre em nós um coração aberto, uma mente disponível e uma vida disposta a acolher e colocar em prática a vontade do Senhor e fortaleça nosso compromisso com o Evangelho. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus do alto? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Acaso o Senhor se agradará de milhares de carneiros, de torrentes de óleo? Devo oferecer meu filho primogênito por minha culpa, o fruto do meu ventre pelo meu pecado? Foi-te revelado, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti: praticar a justiça,
amar a misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus. Palavra do Senhor. Tendo nós ouvido essa palavra, façamos um breve momento de silêncio, para que a palavra do Senhor penetre profundamente em nosso coração e nos inspire, à luz da doutrina social da Igreja, a sermos promotores da justiça, da fraternidade e do bem comum. Peçamos-lhes a graça de um coração aberto para colher a riqueza da doutrina social da Igreja e discernir como vivê-la na realidade de hoje. Um breve momento, vamos deixar que essa palavra caia em nosso coração, vamos acolhê-la e que ela produza bons frutos, principalmente para o bom êxito do nosso encontro hoje. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos pelo dom da vida, pela vocação de sermos discípulos missionários de Jesus e pela oportunidade de nos reunirmos nesta escola diocesana de fé e política. Derramai sobre nós o vosso Espírito Santo, para que nossa mente seja iluminada pela verdade, nosso coração seja fortalecido pela esperança e nossas mãos estejam sempre prontas para servir ao bem comum. Ao refletirmos sobre o tema de Leão XIII a Leão XIV, enraizados na doutrina social da Igreja, ajudai-nos a reconhecer a riqueza do ensinamento social da Igreja, que nasce do Evangelho e continua a iluminar os desafios de cada tempo. Que o testemunho dos sucessores de Pedro, desde Leão XIII até o Papa Leão XIV, nos inspire a promover a dignidade de toda pessoa humana, a defender os direitos dos mais vulneráveis, a cultivar a solidariedade, a fortalecer a participação cidadã e a trabalhar incansavelmente pela justiça e pela paz. Abençoai nosso assessor, Dom Walter Jorge, nosso bispo diocesano, os coordenadores dessa escola e todos vocês, participantes, para que este encontro produza frutos em nossas comunidades, em nossa diocese da Campanha e na sociedade em que vivemos. Que Nossa Senhora do Carmo, padroeira de nossa diocese, interceda por nós, para que sejamos cristãos comprometidos com o Evangelho, com a caridade social e com a transformação do mundo à luz do reino de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos uma Ave Maria, pedindo que ela esteja conosco nesse encontro, nos acompanhando, nos guiando, nos iluminando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Dom Walter Jorge, seja bem-vindo entre nós e a palavra é do Senhor. A Sônia vai lhe ajudar nos slides. Bem, boa noite a todos. Minha saudação ao professor Maurício, que coordena esse momento. Muito obrigado, Sônia, por essa oração que nos ajuda, que torna esse momento aquilo que deve ser, não é um momento em Deus, um momento espiritual para o nosso bem, para a salvação de todos nós e para o bem de toda a Santa Igreja e a humanidade. Quero acolher a todos os membros aqui da nossa escola de fé e política e cidadania e aqueles também que participam, porventura, que não sejam desse movimento ou que não sejam da nossa diocese. É uma alegria poder me dirigir a vocês pela primeira vez nesse âmbito tão importante e necessário, como disse o professor Maurício, para que a nossa fé ela seja realmente uma fé encarnada, uma fé que cumpra aquele objetivo de ser sal da terra, luz do mundo, que ilumina as realidades, sobretudo as mais sombrias. Quando eu estava preparando esse encontro, me veio assim à mente que a doutrina social
ela não é só para os pobres. Às vezes a gente pensa assim, a doutrina social é para libertar o pobre, de fato, é para ter uma sociedade justa para todos, o homem que se organiza em sociedade a fim de buscar o bem comum, não é? Que são aquelas condições que fazem com que o ser humano possa alcançar aquele estado de vida plena, de vida mais perfeita, e assim alcançar, inclusive, a santidade, né? Mas não é só para libertação, digamos assim, promoção social. É muito mais, é para todos alcançarmos a salvação, para que se constitua entre nós aquele reino que já veio em Jesus, mas que se faz também necessário a nossa participação para que ele aconteça aqui. E me veio aquela palavra de Provérbios, no capítulo 30, nos versículos de 7 a 9, que eu partilho com vocês e que eu acho muito interessante. Ela é para todos, para ricos e pobres, a necessidade de doutrina social. Vejam bem o que aqui está sendo pedido a Deus. 2 coisas eu te peço, mas não me negues antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem riqueza e nem pobreza. Concede-me o meu pedaço de pão. Não seja eu saciado e te renegue, dizendo quem é o Senhor. Não seja eu tão necessitado que roube e blasfeme o nome do meu Deus. Vejam que importante isso. Nem riqueza e nem pobreza, mas uma vida digna. Porque também o rico se afasta de Deus, porque ele vai perguntar, se ele for dominado pela riqueza, quem é o Senhor? E ele fica indiferente ao Senhor. Então é muito importante, o pobre também, na sua indigência, tão necessitado e pobre, que ele venha a cometer delitos, ele venha a se desencantar da vida, se desiludir. Então, a doutrina social, essa iluminação da realidade social com o Evangelho, para que todos compreendam a mensagem plena de Cristo, ela é fundamento para todas as pessoas que queiram viver uma fé de modo pleno e assim alcançar a santidade, não é? Como nós vimos nessa palavra da oração de Miqueias, da religião que agrada a Deus. Não uma religião de palavras, mas uma religião de fato, que transforme o meu viver e, transformando o meu viver, me leve também a transformar o mundo à minha volta por esse mesmo encontro que eu fiz com o Senhor. Então, a doutrina social da igreja, eu ainda, nessa introdução, antes de passarmos aqui para o material preparado, que vamos expor a vocês, no número 1888 do Catecismo da Igreja Católica, vejam que interessante, o tema maior, ele fala da conversão e a sociedade. Aí, no 1888, vai dizer assim, bem interessante para nós podermos nos situar bem, por que a igreja defende a doutrina social com tanta veemência. Fala assim, mudanças sociais dependem da conversão do coração, mas também exigem a reforma de instituições que induzem ao pecado, tornando-as justas. Então, a gente não pode pensar que a conversão é só uma questão do coração querer Deus, mas o coração, ele pode ser desvirtuado por encontrar fora dele tanta injustiça, tanta situação de miséria, que ele não encontre Deus. Então, as situações injustas, elas também dificultam a conversão das pessoas. Então, não se trata de algo só espiritual, mas que é facilitado pelo meio em que as pessoas vivem. Como é que eu vou pregar a conversão para alguém que vive numa situação de miséria, passando fome, como São Tiago vai dizer, não é? Você fala de Deus para mim e me manda embora com a barriga vazia, mas pode alguém com a barriga vazia estar apto a receber da maneira adequada a mensagem que Deus deseja que ele receba? Então, é muito importante que a gente entenda como é fundamental essa iluminação da fé, por meio da fé, do Evangelho, das estruturas, para que facilite, inclusive, a conversão, né, de todos nós que vivemos
em sociedade. A doutrina social, então, é um corpo de doutrina da igreja atualizada que se articula à medida em que a igreja, dispondo da plenitude da palavra revelada por Jesus e com a assistência do Espírito Santo, vai lendo os acontecimentos da história, a partir dessa iluminação da palavra no Espírito, enquanto os acontecimentos acontecem no nosso tempo. Então, é a atualização da doutrina para diante dos acontecimentos do nosso tempo. Eu fiquei pensando num exemplo bobo, que talvez vocês achem até meio ridículo, né? Caberá à igreja um dia falar de feijão, do feijão? Bem, ela não vai se meter em agronomia, isso não cabe à igreja. A igreja não quer, com a doutrina social, tirar o que convém a outros. Mas se um dia o feijão for de tal forma monopolizado por alguns que venha a faltar à mesa do brasileiro, a igreja vai ter que falar de feijão. Não é um tema da igreja, ordinariamente. Mas se esse feijão faltar à boca dos pobres que vivem do arroz com feijão como base de sua alimentação, ela vai ter que dizer uma palavra sobre isso, né? Então, ela ilumina todas as realidades que se fazem necessárias para que as pessoas vivam de maneira plena e tenham a capacidade, então, de encontrar o Evangelho de Cristo como uma luz que irradia e que ilumina, de fato, as suas vidas. Então, eu peço agora a você, Sônia, que possa projetar para todos o que nós preparamos para essa aula. Será que a Sônia me ouviu, professor Maurício? Sim, ela tá Está. vendo os slides. Ouvi sim, Dovaldo, só um momento. Tá bem, Sônia. Espero que tenhamos uma noite muito proveitosa. Aproveito então, professor Maurício, quanto tempo eu tenho? Não estou escutando o senhor. O senhor tem 50 minutos. Também. Vamos ver se a gente dá conta, né? Mas a gente vai até onde preparou, assim, até onde for possível. Então, é até às 9 horas, não é isso? Justamente. Tá bem. Professor Maurício, vou pedir, ver se você consegue projetar, porque eu não estou conseguindo projetar daqui. Muito bem. Então, vamos lá. Como a Sônia disse, o tema hoje é de Leão XIII a Leão XIV, enraizados na doutrina social da igreja. A gente precisa fincar raízes aí, ter bastante convicção do que a igreja fala para que a gente possa iluminar as realidades. Então, vamos lá. O senhor mesmo vai passando aí. As passagens que são inspiradoras para nós, não é? Deus nunca foi um Deus distante do seu povo, como se fosse uma religião, né, de um Deus lá no céu e um povo na terra que apenas clama por ele, mas que ele não se mistura com eles. Deus sempre ouviu o clamor do povo, e é tão claro isso no livro do Êxodo, quando Deus, então, desce para libertar o povo, como ele mesmo fala, eu ouvi o clamor do meu povo e desci para libertá-lo. E essa intervenção de Deus não é só com palavras, é uma intervenção na história, é uma intervenção que afeta a vida de quem vai ser libertado daquela escravidão, mas afeta também aquele que está oprimindo o povo, afeta o Egito, não é? Pode seguir?
Quando a gente ouve também na introdução do Evangelho de João essa frase lapidar, maravilhosa, que fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer que ele veio assumir a nossa história, assumir tudo, assumir o nosso corpo, o nosso jeito de viver, as condições de vida na Terra, uma história localizada num país pobre daquele tempo, num país que estava colonizado por Roma, pelo Império Romano. Então, ele veio habitar entre nós do jeito que nós habitamos na Terra. E essa encarnação continua na história do mundo, a palavra continua se fazendo carne por meio de nós, por meio da igreja, e as condições de cada povo e de cada época Deus vai assumindo. Não há nada, como diziam os padres da igreja, não há nada que não foi assumido que também possa ser redimido. Então, para redimir o Verbo, então, ele teve que assumir a história. E nós também queremos, para poder redimir, para poder promover, nós queremos assumir tudo que diz respeito à história dos nossos tempos. Pode seguir? Continuando ainda, nos inspira João 3, versículo 16, que fala que Deus amou tanto o mundo. É importante entender que João fala do mundo, não da criação, que é a obra maravilhosa de Deus e que Deus deseja levar à plenitude. Ele não criou para abandonar nem para destruir, mas para levar à plenitude. Tanto assim que Jesus, ele assumindo o corpo, depois ele vai ressuscitar no seu corpo. Ele não abandona aquele corpo. E Deus amou o mundo aqui, então, não é a criação, mas é aquela tentativa do homem de viver como se Deus não existisse, indiferente a Deus. Isso é o mundo que fala João, né? Então, mas Deus amou o mundo dos homens, a criação, onde os homens habitam, a realidade humana. Também nos inspira aqui o documento de Aparecida, no número 527, quando diz que é uma contradição dolorosa que o continente com maior número de católicos seja também o de maior iniquidade social. É uma vergonha para nós, não é? A América Latina tão católica, seja até tema de músicas que fala, né? Lembro de uma música do Caetano Veloso que fala essa América católica. Por que a gente não promove vida? Nós deveríamos ser o país mais justo, com um número imenso de católicos que somos. O Brasil deveria ser um país profundamente iluminado pelo Evangelho. A nossa política deveria ter um número enorme de cristãos fazendo uma política boa, justa, aquela política com P maiúsculo, não essa política tão pequena que hoje nós estamos presenciando. Por que tanta desigualdade? Por que um país tão desigual como o nosso, não é? Será que é por causa da fé que muitas vezes ainda não se apropriou dessa dimensão social que ela precisa iluminar? Será que é uma formação ainda caduca que temos da nossa fé católica no Brasil, da maioria dos nossos católicos? Então, vamos pensar nisso ao longo dessa exposição. Continuemos. A caminhada cristã, portanto, ela é de fé e vida, como vocês, sobretudo desse movimento tão importante na igreja e que reflete isso há tantos anos, é fé e vida. Não pode haver uma contradição entre fé professada e vida e fé vivida. E nós estamos vivendo tempos em que isso tem perdido a força, né? Como se bastasse uma certa gnose, conhecimentos elevados. Não basta isso. Isso não vai agradar a Deus, como nós ouvimos em diversas passagens, hoje aqui, com Miqueias, mas muito fortemente com Amós, com Isaías, com Jeremias. Não agradam a Deus cultos vazios de vida, cultos vazios daquela caridade que promove a vida. Não agrada a Deus falar de Deus e esquecer-se do pobre. Não agrada a Deus uma oração que se eleva a Ele, mas mãos que não ajudam e que não vão em direção ao sofrimento claro e vivido pelas pessoas. Continuemos. Assim, nós temos agora, já com Pio XI, então, esse discurso bem interessante, quando ele vai falar da política como caridade, né? O campo político
estende-se aos interesses de toda a sociedade. E sob este aspecto, é o campo mais amplo da caridade política, da qual se pode dizer que nenhuma outra lhe é superior, a não ser o da religião. A política tem esse alcance enorme de promover um bem enorme, por isso ela é a forma mais ampla de caridade, mas ela também tem a possibilidade de fazer um mal tremendo, sem limites. O mal que ela causa é igualmente terrível pelo seu alcance, não é? Então, ela é uma forma privilegiada de caridade, como agora vamos ver, lembrando o Papa Francisco, que há pouco tempo disse isso para nós. A política, tão mal vista, é uma sublime vocação. É uma das formas mais preciosas da caridade, porque busca o bem comum. Temos de nos convencer que a caridade é o princípio não só das micro-relações, mas também das macro-relações. Ou seja, não é só um amor a quem está do meu lado, não é? Mas essa caridade, ela é o princípio dessas relações entre os povos, entre os governantes e os governados, entre as instituições. Portanto, a política, ela tem que ser vista como uma vocação tão importante, porque é ela que vai fermentar de forma mais ampla a sociedade como um todo. E a política não pode ser abandonada pelos cristãos. Já foi dito que o que causa o agravamento do mal no mundo é o cansaço dos bons. Quando os bons entregam a política para aqueles que não têm escrúpulos, que não agem com ética, que não têm princípios de tal maneira éticos que possam conduzir ao bem comum, então há um abandono gravíssimo. E nós, como cristãos, não podemos abandonar a política. E não só de falar, mas também aos leigos de assumir a política, inclusive com candidaturas. Vamos seguir em frente. Agora, mais próximo ainda de nós, o Papa Leão XIV vai dizer: a caridade é força que muda a realidade. Então, ela não é só um sentimento, é autêntico poder histórico de transformação. Esta é a fonte de onde nutrir-se todo o compromisso para resolver as causas estruturais da pobreza. Assim, espero que cresça o número de políticos capazes de um autêntico diálogo para sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. Meus caros, quando me vem aquela palavra de 1 Coríntios 13, que vai falar o hino da caridade, né? Ali não está romantizado, como alguns pretendem por aí, mas ali está essa forma sublime, fortíssima de atuação no mundo, na vida, não é? O cristão, ele precisa ser portador dessa força transformadora que permeia todas as ações dele, que é a caridade. Nós temos que pedir muito que a nossa fé seja revestida de uma caridade onde atue menos sentimentalismo, digamos assim, e mais ações concretas, transformadoras de largo alcance. Espero que cresça o número de políticos capazes de um autêntico diálogo, não é? Então, cheios dessa caridade para sanar as raízes profundas e não a aparência dos males do nosso mundo. Prossigamos. Então, há um evangelho social, essa obra aqui que eu penso que vocês já conhecem, fiquei conhecendo agora, né, não sabia ainda dela, escrita aqui bem de modo caseiro para nós, que bom, pelo professor Elvis e o Dom Pedro. Há um evangelho social. O evangelho é chamado a dar forma à vida social. Afinal, para nós, o evangelho tem ou não tem o poder de transformar a realidade. Dizer que o evangelho não tem esse contorno social é esvaziar o evangelho da sua potência de iluminar o mundo, não é? Ele é a palavra mais contundente. Irmãos, nós já testamos tantas coisas, o ser humano já testou sistemas políticos, ele já promoveu revoluções, ele já fez tanta coisa e nada dá certo, porque é o reino de Deus que tem que fermentar todas as coisas. É ele que deve crescer de tal maneira como uma planta que abrigue
tudo, inclusive essas instituições humanas, essas tarefas humanas, não é? E é o Evangelho que promove o advento e o crescimento do reino no meio do mundo. Prossigamos. A fé tem uma profunda dimensão social. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se salgará? Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída no alto do monte não pode ficar escondida. A sua vida, a minha vida, ela é sociopolítica, ela é sal e luz para o mundo. Então, primeiro, se a minha vida ela tem essa dimensão política nela, não é? Ela, de qualquer forma, ela é, porque todo mundo, de alguma forma, faz política, mesmo que abandona a política, vai estar fazendo uma espécie de política. A nossa vida sociopolítica, ela é sal e luz para o mundo. Eu fico pensando que já houve uma época em que os cristãos, sobretudo católicos, participavam mais dos conselhos municipais de saúde, participavam mais dos conselhos municipais de ensino, da educação. Nós abandonamos muito isso. E aí os maus que vão assumindo essas coisas, eles nadam de braçada porque não há ninguém para fazer contraponto, não há ninguém para fiscalizar, não há ninguém para dizer uma palavra contundente, baseado aqui nessa dimensão profética da nossa fé, oriunda, sim, do Evangelho, né? Então, nós precisamos ter uma inserção nos meios que nos são dados hoje. Não podemos abandonar essas coisas. Continuemos. O compêndio da doutrina social da Igreja, que eu acho que é, assim, todo mundo deve ter, né, irmãos? Não tem como ser da escola de fé e política e não ter esse compêndio da doutrina social da Igreja. Isso é de uma riqueza, assim, maravilhosa para a nossa fé, né? E conhecê-lo é fundamento para uma atuação política, uma atuação social e atuação na nossa fé de modo mais iluminado. Diz o seguinte: a salvação que o Senhor Jesus nos conquistou por um alto preço se realiza na vida nova que espera os justos após a morte. Sim, ok. Mas abrange também este mundo. Jesus veio trazer a salvação integral, que abrange a pessoa toda e todas as pessoas. Não dá mais para levar um cristianismo como quem vive aqui uma fé que depois experimenta a salvação quando morre, não é? A salvação já atua neste mundo, na minha vida, no meu jeito de viver. Prossigamos. Esse livro aqui, que é maravilhoso, que eu acho que nós não soubemos aproveitar suficientemente bem, ele foi lançado pelo Papa Francisco, que é o Duquette, o do aqui do verbo em inglês fazer. Então, é como colocar a doutrina, porque o Bento XVI tinha lançado esse, vocês lembram? O Iucat, né? O catecismo para você, para os jovens. Olha que proposta maravilhosa. Eu fico vendo hoje os nossos jovens irem atrás de internet, de cursos aí, às vezes não tão bem assim abençoados pela igreja, né? Que não tem o imprimatur, vamos dizer assim, da igreja. E aqui está algo que a igreja poderia aproveitar para os nossos jovens. Muito nós poderíamos trabalhar, porque aqui dá a doutrina de todo o catecismo de uma forma jovem, em linguagem jovem, lançado por Bento XVI. O Papa Francisco, então, pensou como transformar aqui isso tudo que o jovem aprende de doutrina em ação, em concreta. Que beleza, o Duquette. Olha, está escrito então. Em rigor, não se pode dizer que a doutrina social tem a sua origem neste ou naquele Papa, ou neste ou naquele pensador. Ela brota do coração do Evangelho. Ela brota da própria doutrina da igreja, né? Ela brota do próprio Jesus. Ele é em pessoa a doutrina social de Deus. Meus irmãos, será que a gente já usou esses dois livros assim? Esses três, eu diria. Eu acho que muito pouco ainda, não é? Nós temos um material riquíssimo em mãos e a transformação, eu creio muito, virá através dos nossos jovens.
Eu estou vendo agora esses meninos atuando como acólitos na igreja. O Espírito de Deus está dando para nós a juventude de volta, de um modo como nós não esperávamos. Que coisa maravilhosa! Mas está bem, eles gostam e fazem muito bem, parabéns, mas não é hora de aproveitar também e dar formação para esses meninos, tanto da doutrina teórica, como o fazer, depois o colocar em prática. Temos aí materiais, esses dois excelentes. Pensem nisso, ok? Sigamos em frente. Enraizados nessa doutrina, nós vamos ouvir então o compêndio da doutrina social no número 70 dizer assim: a igreja tem o direito de ser para o ser humano mestra da verdade e da fé. Da verdade, não só do dogma, mas também da moral, quer dizer, do agir dessa fé. Da moral que vem da mesma natureza e do evangelho. A palavra do evangelho não deve apenas ser ouvida, mas posta em prática. A coerência nos comportamentos manifesta a adesão daquele que crê e não se restringe só ao âmbito eclesial, ou seja, não fica só dentro ali da igreja e espiritual, mas abarca o ser humano em todo o seu viver e em todas as suas responsabilidades. É para tudo, é para a escola, é para o trabalho, é para em todos os âmbitos, né? Não só para ficar dentro das nossas pastorais, lá dentro da igreja, não só para ficar nos movimentos lá dentro da igreja, mas para irradiar para todo lado. Prossigamos. Ainda o compêndio diz o número 80. Na doutrina social da igreja atua o magistério, quer dizer, a palavra do Papa, dos bispos, de modo oficial e em comunhão. Atua o magistério em todas as suas componentes e expressões. Enquanto parte do ensinamento moral da igreja, a doutrina social reveste a mesma dignidade e possui autoridade idêntica à de tal ensinamento. Ela é magistério autêntico, que exige aceitação e adesão por parte dos fiéis. Há quem diga por aí que doutrina social, você não precisa aderir a ela, mas ela é parte fundamental do magistério autêntico. Então, ela não é opcional, não é? Ela é algo que faz parte inerente da nossa fé. Prossigamos. Então, agora os papas fizeram um caminho maravilhoso, né? Começamos com a Rerum Novarum, que é essa primeiro, que foi, assim, algo impressionante, que causou uma virada na história recente da nossa fé. Recente, assim, que já tem 1891. Vamos lembrar o contexto? O Papa Leão XIII está num contexto dificílimo. A Revolução Industrial mudou a vida na Europa completamente. Agora, as massas que vieram do campo, da roça, elas vêm para as cidades trabalhar nas indústrias, mas as indústrias têm condições desumanas de trabalho e massacram os operários com 13 horas de trabalho por dia. Escravizam crianças em minas de carvão. A situação é catastrófica, não é? A miséria desses trabalhadores clamava. Eu fico lembrando do grito do povo no Egito, não é? E aí começa o acúmulo cada vez mais do capital na mão de poucos. E a monetização, vamos dizer assim, a socialização da miséria na mão da maioria. Ora, já havia tido palavras de Karl Marx, de Engels, falando e fazendo análise dessa situação. E a igreja não vai dizer nada. O comunismo está se implantando em cima dessa situação, ganhando força porque apoia os trabalhadores de certa forma, mas apresenta um quadro de análise e de conclusões para a prática totalmente estranhas à nossa fé. A igreja precisa se posicionar. E que coisa maravilhosa, então, Rerum Novarum, das coisas novas que estão acontecendo. Leão XIII, em 1891, lança essa encíclica com os princípios agora do agir cristão diante de uma situação tão grave como essa, não é? Ele fala, em vez da luta de classes que prega agora o comunismo, que está vindo aí, nós pregamos o princípio de colaboração e de solidariedade, não é? Nada de luta de classes. Vai enumerando os erros
que provocam um mal social naquele tempo, exclui o socialismo como remédio por causa da sua visão materialista. Não é esse o nosso caminho. E expõe a doutrina católica sobre o trabalho de forma atualizada, de forma agora mais precisa, não é, diante dos novos contextos. Então, é algo assim importantíssimo que acontece na história da evangelização desse tempo, da Revolução Industrial, e que representa assim, um ganho gigantesco para a igreja. A igreja não estaria mais falando, meus irmãos, para os trabalhadores, se não houvesse essa palavra que vem inspiradora de Deus através da Rerum Novarum de Leão XIII. Agora, no rastro dele, vão os outros papas. Começa, então, embora não começou aí a doutrina social, como nós vimos, desde lá do início da igreja com os papas. Olha, aqueles papas, os padres da igreja, aliás, aqueles que eram os teólogos dos primeiros séculos, falavam coisas de doutrina social maravilhosa. Ainda não era conhecida como doutrina social. Agora, no entanto, começa a ser sistematizada uma doutrina social. Lá já havia os conteúdos, agora ela vai sendo sistematizada. Pio XI, que vem depois, 40 anos depois dessa encíclica, lança essa outra, 40º ano, comemorando os 40 anos. A expansão do poder dos grupos financeiros aumenta em âmbito nacional e internacional. A coisa vai se agravando. Vem a Primeira Guerra Mundial, ele está já agora num período pós-guerra e começam a surgir os autoritarismos na Europa, os regimes totalitários, o fascismo na Itália, querendo trazer de volta uma ideia de Império Romano, o nazismo na Alemanha. Era preciso uma palavra. Vejam vocês como a igreja, inspirada, ela vai dizendo a cada tempo uma palavra necessária. Ali temos o comunismo também, que vai fazendo cada vez mais, de forma gritante, a luta de classes parecer a solução para a opressão dos trabalhadores. A encíclica, então, adverte sobre a falta de liberdade dos totalitarismos, a falta de liberdade de associação, e reafirma os princípios de solidariedade e de colaboração para superar o estado atual da sociedade. Então, uma palavra profética da igreja num momento tão grave da história. Continuamos, aí vem o Papa Pio XI ainda, quando esses totalitarismos se tornam assim muito acirrados, ele vai dizer lá para o fascismo na Itália, não temos necessidade de adorar alguém, porque o fascismo dizia, né, vocês têm que idealizar esse líder que fala a vocês, ele é o salvador da pátria, o Estado tem que controlar tudo de forma totalitária e vai tirando as liberdades. Ele diz também depois em alemão, né, esse difícil aí para nós, né, que vai dizer mais ou menos Mitte brennende Sorge. Me desculpem o meu alemão, que não é de forma nenhuma correto, mas ele está dizendo assim, com ardente preocupação, ele escreve em alemão para ser entendido na Alemanha nazista, não é? Com ardente preocupação pelo que está acontecendo sobre a Igreja Católica diante do Reich, do reino germânico que Hitler quer implantar. E ali ele manda ler em todos os púlpitos de todas as igrejas uma mensagem afrontando o totalitarismo nazista de Hitler. Imagine a coragem desse homem, né? Pio XI. Olha a força da doutrina social contra os abusos das medidas que coagiam as pessoas, que reprimiam de forma pavorosa, inclusive obrigando os jovens a se inscreverem na juventude do Hitler, né? Hitlerista. E a Divine Redemptoris, ela vem depois sobre o comunismo ateu e sobre a doutrina social cristã. Criticou de modo sistemático o comunismo, definindo-o como intrinsecamente perverso. Não é a resposta. Não é a resposta, é o Evangelho, é Jesus Cristo, e é o que decorre da sua mensagem, justamente a igreja tem a doutrina social como resposta.
Depois vem Pio XII, que não publica nenhuma encíclica social, mas as suas radiomensagens de Natal, agora vamos nos situar, ele está dentro da Europa em guerra, a guerra mais atroz que o mundo já presenciou. E a palavra dele é muito difícil nesse contexto, mas a voz de Pio XII aparece agora como uma voz que fala a consciência da humanidade inteira. É a única voz que se levanta de fato numa Europa dominada, que ainda interpreta o que pode ali e que vai dando alento àquele povo massacrado por aquela guerra terrível. Né? Ele manifestou a sua preocupação com a ordem internacional subvertida, principalmente quando ele fala essa La Solenità, em 1941, essa radiomensagem dele. Bem, acabou a guerra, vieram os tempos da distensão um pouco, a reconstrução tão difícil agora. Estamos em 1961, começam a aparecer sinais alvissareiros. Que bom! Será que a humanidade vai ser melhor depois de tanto sofrimento? Será que agora vai acontecer algo novo e bom? É o tempo de João 23, né? Os horizontes são promissores. A África vai agora sendo descolonizada, liberta, e há um início do degelo entre o bloco soviético e o bloco americano. A questão social está se universalizando, não é só mais na Europa, a industrialização agora atinge também a América, a Ásia, e a questão social ligada também à agricultura aparece, e todo tipo de desenvolvimento. Aparece a questão já do terceiro mundo, está patente que há uma crise gigantesca do norte tão rico, de um modo geral, e de um sul tão pobre. As desigualdades falam muito alto e o terceiro mundo sofre. Ele publica, então, a Mater et Magistra. A igreja é mãe e mestra. Ela pode falar de humanidade porque ela é mestra em humanidade. Então, ela fala não só o crescimento econômico, mas a dignidade do homem importa. Não pode ter um progresso a qualquer custo, ao custo da vida humana. Depois ele lança, 2 anos depois, em 63, a Pacem Terris, a paz na terra, porque a questão atômica está gravíssima entre Estados Unidos e União Soviética, e ele fala agora sobre a paz. A colaboração entre os povos é fundamental. Pela primeira vez, ele se dirige, a igreja dirige uma doutrina, uma encíclica, não só à própria igreja, mas a todas as pessoas de boa vontade. Vem o Vaticano II com a Gaudium et Spes. Ela, então, pela primeira vez, o magistério da igreja vai falar de temas sociais no seu mais alto nível, que é um concílio ecumênico, né? E a Gaudium et Spes, das alegrias e das esperanças do homem de hoje, de tudo que envolve a vida do homem, da cultura, do trabalho, da família, ela é preocupação também da igreja. A igreja assume a dor e a alegria do homem e fala a respeito dele. Chegamos a Paulo VI em 67, falando agora que o nome da paz é o desenvolvimento. Que o desenvolvimento, então, não deve ser visto com olhos ruins, mas ele pode ser o nome daquela ação que dê uma vida digna para todos. Mas é preciso que o desenvolvimento se aconteça de modo integral, considerando o homem, um desenvolvimento que seja solidário entre toda a humanidade, né? Para todos os povos. Passamos à 80ª Adveniens, que aos 80 anos da encíclica de Leão XIII, o Paulo VI, então, ele vai salientar a insuficiência das ideologias para responder aos desafios da vida. As ideologias, nesse tempo de 70, quem viveu sabe como eram fortíssimas as ideologias. Não é com ideologia que a gente vai responder aos desafios do mundo, não é? Mas é com engajamento verdadeiro, é com ideias bem colocadas, é com a verdade. E aí chega a época de João Paulo II, que nós agora já estamos mais situados, né? Quase todos. A gente conhece bem como ele dedicou as encíclicas sobre o trabalho. Ele vai falar da Laborem Exercens, sobre o trabalho humano.
ele fala sobre a dedicada ao trabalho, essa situação delicada do trabalho, e ele delineia, então, uma espiritualidade do trabalho e uma ética para o trabalho. João Paulo II ele deu uma grande contribuição às encíclicas sociais. Ele publicou, logo em seguida, a Solicitudo Rei Socialis, quando faz 20 anos que o Paulo VI tinha falado do progresso, né, do desenvolvimento. Ele, então, aborda de novo o tema do desenvolvimento. E, finalmente, a sua encíclica Centésimos Annus, há 100 anos, da Rerum Novarum, ele vai falar, então, que a solidariedade é um dos princípios que não podemos esquecer. Agora já estamos com Bento XVI, eu acho que nós não vamos dar conta de ir além disso, né? Mas era o que estava sendo proposto. Com a 80ª Adveniens, ao completar o 80º ano da Rerum Novarum, o Papa, então, reflete sobre a sociedade pós-industrial com todos os seus complexos problemas, salientando a insuficiência que a gente tem dos meios que o ser humano ainda usa. Ele vai falar, a principal ideia é que o desenvolvimento humano seja integral, pautado na ética, na justiça e na solidariedade. Então, ele tira da gente um pouco aquela ingenuidade que o mercado pode ser neutro. Ele vai dizer com todas as letras, os mercados, eles não são neutros. O progresso econômico também não é neutro. Eles visam algum fim. E se não for o fim, o progresso do homem, o desenvolvimento integral do homem, ele vai estar a serviço do lucro, de ideologias e de coisas parecidas. Então, a caridade na verdade. Em 2015, o Papa Francisco lança a maravilhosa Laudato Si, louvado sejas. O documento introduz o conceito de ecologia integral, defendendo que a crise ambiental e a crise social estão profundamente interligados. Pela primeira vez, presidentes da República leem um documento e falam publicamente sobre ele, um alcance inimaginável, né? Talvez ninguém tenha falado de modo tão universal como o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. E ele vai lançar depois, diante da pandemia, do flagelo agora, das grandes movimentações humanas, desse mundo de gente se movimentando, saindo dos seus países, que é preciso ser irmãos. Fratelli tutti, todos irmãos. Nós precisamos criar entre nós essa noção claríssima de que estamos todos no mesmo barco. Todos se lembram daquela cena colossal na época da pandemia, quando o Papa, na praça, sozinho, ele vai rezar lá diante do crucificado e da Virgem Maria, não é? A fraternidade universal, a amizade social são os temas. Se esse barco afundar, nós afundaremos todos juntos. O Papa defende um mundo sem muros, onde a dignidade de cada ser humano seja respeitada. E ele depois lança, ainda antes de morrer, a Laudate Deum, louvem a Deus, dizendo que ele estava profundamente preocupado porque o planeta se aproxima de um ponto de ruptura que pode não mais ter volta. Irmãos, isso é ou não inspirado pelo Espírito Santo? Agora não é mais a palavra só da igreja, não é? Estamos vendo aí a palavra de centenas de cientistas dizendo o mesmo. E, finalmente, Leão XIV lança Magnificat Humanitas, essa humanidade magnífica, não é? A encíclica ele aborda a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Estava vendo ontem algo preocupante demais, não é? A China lançando um exército de robôs que vão se posicionar perto, na fronteira com o Vietnã. Robô com capacidade de força 10 vezes a de um homem. Como vai ficar a vida humana diante de uma coisa assim? Como vai ficar a exclusão social com o avanço
digital parece que vai aumentando cada vez mais a perda de empregos. Então, é uma encíclica extremamente profética e atual para o nosso tempo, né? Ela reflete sobre os impactos éticos, sociais e antropológicos da tecnologia avançada. A ideia central é colocar o desenvolvimento tecnológico e os algoritmos a serviço do bem comum, não apenas do bem de alguns e da dignidade humana, alertando que nós podemos estar entrando em algo fora do humano, né? Desumanizando a sociedade se não soubermos intervir. E ele diz claramente que é dever dos cristãos se posicionar, agir nesse meio, entrar nessa, né? Ele entra com a doutrina da participação, não é? Não dá para ficar sendo só espectador diante da revolução digital. Nós precisamos entrar e refletir a respeito, a responsabilidade tem que ser compartilhada. A sociedade civil não pode ficar apenas como uma espectadora das transformações tecnológicas mundiais. É preciso ter e exercer um controle ético sobre sobre a governança da inteligência artificial, né? E a inclusão do multilateralismo. O que significa multilateralismo? É que todos os povos possam ser garantidos, inclusive os mais fracos, de terem voz ativa contra a opressão digital e a exclusão dos novos mercados. Nós estamos vendo, infelizmente, a quebra do multilateralismo, cada um por si agora, cada país por si, o resto não importa, né? Que pena, que retrocesso. Então está aí o que foi proposto, nós já estamos com o nosso tempo se esgotando, né? Infelizmente foi preparado muito mais, mas eu nem vou entrar nisso. Mas o importante é que a gente tenha muito claro que é Jesus em pessoa a doutrina social de Deus. E essa voz dos papas que nos asseguram esse conhecimento que a igreja nos disponibiliza de que a nossa fé tem enraizamento no social, na vida do homem do século XXI, e que a gente tem uma palavra de autoridade para dizer, uma palavra clara, uma palavra que faz toda a diferença, que ninguém fique com complexo de inferioridade diante dessa realidade tão complexa, mas que a gente saiba que tem uma iluminação a dar e que ela é maravilhosa, enraizadas na doutrina social. E olha, por esses papas maravilhosos que deram essas palavras e continuam dando essa palavra por toda a igreja com seu magistério e com a reflexão nos pequenos grupos, nas bases que vão enriquecendo ainda mais esse refletir da nossa sociedade para que o bem comum aconteça, para que a vida plena venha, para que os princípios ali dessas encíclicas sejam bastante bem aplicados. Deus abençoe a todos vocês, coragem nas lutas, viu? E não abandonem o barco. Vamos fermentar a política, vamos fermentar a ética, vamos fermentar a sociedade com as nossas reflexões. Obrigado a vocês. Dom Walter, que maravilha poder ouvi-lo e nos abastecermos e nos enriquecermos com todas essas palavras, porque difundir a doutrina social da igreja é uma prioridade pastoral. E principalmente nesse período em que nós estamos adentrando, período de eleições, de disputas políticas, como é importante o Senhor, como pastor, nos orientando, né, para que a gente possa fazer uma caminhada junto com o povo de Deus na Diocese da Campanha, com equilíbrio, com maturidade, né, pensando sempre naquilo que Jesus nos trouxe, que é o amor. A política é a forma mais sublime de se fazer caridade. Que nós possamos, de fato, perseguir esse caminho e conduzir aí o nosso povo nesse caminhar político de 2026. Deixa eu ver aqui, a Sônia, tem pergunta aí, Sônia?
Não, tem muitos elogios aí, agradecendo pelas palavras do Dom Walter, todos muito felizes, né, com essa disponibilidade dele estar conosco hoje, nos ensinando, mas não tem pergunta. Se alguém quiser fazer pergunta, levanta a mão, nós, né, passamos para o Dom Walter. Penso que foi mais uma exposição, assim, realmente, né, desses princípios iniciais. É claro que a gente tem tanta coisa que deve ser dita ainda, os princípios mesmo das encíclicas, da própria doutrina social, né, mas esse momento eu penso assim, eu quis me deter muito na palavra dos papas, porque foi o tema proposto no início, né, no título, e eu acho, assim, que recordar, saber o contexto e saber que a doutrina social responde a cada tempo de forma muito clara e precisa, e que nós temos na doutrina social condições de responder aos desafios do tempo presente. Achei muito importante que a gente se detivesse neste ponto. Muito bem, Dom Walter. Deixa eu ver aqui se tem. Sim, Rita, os slides vão ser compartilhados. Nós vamos deixar lá no grupo. A Elaine dizendo, excelente aula, Adriana, parabéns, Dom Walter. A Érica está perguntando, por que a igreja critica a luta de classes? Dom Walter. Porque esse não é o caminho de forma nenhuma. Imagine o que causaria na sociedade. A gente viu o que causou, onde foi implantada a luta de classes, né? Quando o proletariado se levantou, onde o comunismo se implantou, as coisas só mudaram de lado, mas a opressão continuou igual. Não deu certo. Na teoria, estava até bem fundamentada, algumas coisas, bem fundamentadas. Mas quando isso se aplicou, o que nós vimos? A criação de outra classe de opressores oprimindo outros. E os próprios trabalhadores que foram para essa luta, depois eles foram oprimidos. Vejamos o número de mortos da União Soviética, o que aconteceu com a Ucrânia, ainda aquela situação da invasão lá, não é? E o que aconteceu na China, a situação de miséria extrema naquele tempo. Agora eles misturaram, já não temos ali mais um comunismo propriamente dito, como estava lá proposto, né, naquelas lutas de classes e naqueles embasamentos todos. Mas está comprovado que não funciona. E como que nós, cristãos, vamos dizer que a luta realmente, onde se destitui pela força as pessoas, ela pode ser justa, não é? Ela não é de forma nenhuma justa, criar ódios entre diferentes classes, não é? Nós lutamos, como eu disse, pelo reino de Deus, onde todos são fraternos. Nós lutamos por vida digna, que não haja nem ricos, exageradamente ricos, e nem miseráveis entre nós, né? A igreja, ela defende a propriedade privada como um meio de condução correta da terra, porque quando nada é de ninguém, aí também ninguém se responsabiliza. Mas ela defende, por exemplo, que a propriedade, os bens da terra, eles têm uma destinação universal, que todos tenham direito aos bens da terra. Então, a propriedade privada, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para que a destinação dos bens da terra seja da melhor maneira efetivada. Mas é muito estranho que a gente pudesse dizer assim, que alguém tenha direito de ter terra sem fim, enquanto outros não têm nada, um mínimo de espaço para plantar, para criar a sua família, que alguns possam ter terras tamanhas e outros não tenham onde morar, uma única terra para estabelecer uma casa, né? Então a igreja tem muito claro para ela, esses princípios comunistas ali não dão certo, né? Quando se passa o governo do Estado em cima de tudo, você priva as pessoas também da sua liberdade, da sua expressão, né? Então, não é possível isso não dá certo. E a prática já mostrou para nós.
Como a igreja é sábia, né, Dom Walter? As ideologias não deram respostas no século XX, realmente. E a igreja, né, como mestra, ela nos propõe esse caminhar, né, bem sóbrio e que é possível construir, de fato, a justiça. Né? Muitos vão nos criticar porque defendemos a igreja, defendemos a doutrina social da igreja e até nos chamam de comunistas por isso. Né? Alguns que não entendem, né, vão nos chamar de comunistas. Mas a igreja é mestra, é sábia. A Vanusa está dizendo aqui, a Vanusa faz parte da nossa equipe também, que maravilha ouvir o Senhor nos incentivando a participar da vida partidária. Precisamos dessa missão. Muito bem, Dom Walter, vamos aqui, a Belga está dizendo, achei muito linda essa fala sobre ensinar os jovens. Isso deve ser levado aos padres da diocese, porque estamos vendo muitos jovens atuando na igreja. Em algumas paróquias, a Silvaneide está dizendo, ouvimos falar em santidade, pecado, e nunca a doutrina social da igreja. Como podemos fazer a doutrina social ser conhecida pelo povo? É isso aí, eu apresentei, né, o compêndio e apresentei esses 2 livretos maravilhosos, olha, o Duquette, como fazer, como agir, né? E essa outra, esse que é o catecismo para jovens. Então a gente pode, olha, eu não sei, eu ainda quero pensar alguma coisa com vocês ou com outras instâncias a respeito disso. Acho que aproveitamos muito pouco, né? E a juventude está com sede. As redes sociais estão mostrando que a adesão da juventude a muitos grupos buscando doutrina, buscando conhecimento, é grande. Eu acho que é um momento oportuno da gente fazer isso, né? Vamos pensar alguma coisa, como fazer. A nossa catequese pode ter conteúdos aqui baseado, né? A catequese precisa ter conteúdos da doutrina social. A criança tem que crescer desde cedo conhecendo que a vida dela, a profissão que ela vai exercer, tudo se destina ao bem, não só dela, da família dela, mas ao bem de todos, não é? A realização da humanidade toda, não de algumas pessoas apenas. Muito bem, muito bem. Dom Walter, o horário já vai se estendendo, né? Quero, mais uma vez, agradecer o senhor pela sua disponibilidade de estar conosco nesta aula. Muito nos enriquece, né? Como nosso pastor, como nosso professor. Muito, muito obrigado. E para a gente ir caminhando para o final, eu peço ao senhor que faça a oração final e nos dê aí a sua bênção. Muito bem, vamos pedir a Deus então que caia em nossos corações como uma semente numa terra boa e produza muitos frutos. Esses ensinamentos que nós aurimos agora, primeiramente do Evangelho de Jesus Cristo, mas também do magistério da igreja, da reflexão aprofundada de tanta gente que chega a nós através da fala dos papas, né? Que seja em terra boa, que nós sejamos. O mundo está precisando, o mundo está gemendo, como disse São Paulo, a criação geme como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, após refletirmos nesse dia sobre algo tão precioso, no agir cristão sobre a face da terra, nós pedimos que o teu Espírito incendeie o nosso coração com esse agir transformador, que a gente queira assumir as instâncias onde cada um possa atuar, que a gente possa ser cristão, que de fato queira ir aonde o Evangelho precisa estar, falar onde a voz do cristão precisa ser ouvida. Abençoa os leigos desse movimento, fé, política, cidadania, possa fermentar, que muitos possam aderir também, querer ouvir esses ensinamentos que ajudam a gente a ter novos tempos, nova política, nova ação social, inclusive em nossa diocese.
E agora peço, abençoa a todos os que participam e a todos os que vão ouvir esse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela paciência de vocês, Deus os abençoe, coragem e alegria na missão, tá bom? Amém, amém. Obrigado, Dom Walter. Obrigado a todos e a todas. Boa noite. Fiquem com Deus. Até um dia desses aí, quando vamos nos encontrar, se Deus quiser. Amém. O formulário para registro da presença está no chat, não deixem de preencher, por favor. Boa noite. Boa noite, Dom Walter. Muito obrigado.